Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Eu não sei o horário, né, que vocês estão vendo esse vídeo. E a gente vai começar a fazer a segunda redação, né? O segundo tema que foi escolhido no grupo do Telegram, né, que fala sobre a questão do aborto. É um tema bem atual, é um tema bem discutido entre diversos setores sociais, diversos âmbitos, meios sociais, né? E é um tema propício, né, para cair na prova de redação, tá bom? Então, eu vou fazer o mesmo esquema do modelo, né, de redação que eu fiz com o tema mobilidade urbana, até porque é esse modelo que eu uso na redação. Apesar de existirem vários modelos, né, de redação, vários modelos de estrutura de redação, então, eu particularmente uso esse e incentivo vocês a usarem esse modelo também, certo? Então, só relembrando, quando a gente inicia o parágrafo de introdução, né, o período 1, a gente vai começando abordando o contexto do problema, né? Ou seja, a gente vai dizer que a sociedade ela avançou em questões tecnológicas, ela avançou em questões da era da globalização, ela avançou em questões democráticas, né, em questões de espaço para outras pessoas, né, que é isso que a democracia ela favorece, apesar dos obstáculos que a gente enfrenta aqui no Brasil, mas a democracia ela oferece mais oportunidade de inclusão para as pessoas, seja no voto, seja no emprego, seja na liberdade de expressão, tá bom? Então a gente começa assim. Ô Malu, você sempre vai usar esse modelo de introdução? Sim, porque esse modelo ele responde muito à competência 4, né, que no que diz respeito à questão da coerência e a coesão, ou seja, a questão de dar um sentido para o texto, a questão de, entre aspas, amarrar o texto. Então, como a gente notou no primeiro tema, e vamos notar também aqui nesse segundo, que esse período 1 ele vai ser respondido no desenvolvimento, ou seja, por quê? Que apesar da sociedade ter avançado em termos econômicos, em termos políticos, em termos sociais, ainda continua com velhos problemas, que são os obstáculos, ou seja, as adversidades pertinentes ao aborto ou pertinentes ao outro tema, né? Então, esse período 1, né, que a gente chama, na nossa introdução 1, a gente vai falar sobre o contexto, certo? E dizer que apesar do avanço, o problema ainda persiste. E a gente vai responder esse problema argumentando, né, trazendo vários repertórios socioculturais no desenvolvimento, certo? Na introdução 2, a gente vai, na introdução ou no período 2, a gente vai colocar uma medida, né, que foi criada, um estudo, a criação de instituto, de um ministério, de um órgão, a fim de sanar o problema, ou seja, a fim de diminuir aquele problema. E a gente vai afirmar que, apesar da criação dessa medida, o problema ainda persiste. Então, a gente vai dizer que é necessário criar novas medidas para sanar ainda mais o problema. Então, essa introdução 2, ela vai ser respondida na conclusão, tá bom? Então, vamos lá.
Então, pessoal, aqui eu afirmei que, apesar da criação do Ministério da Saúde, por que, Malu, você colocou o Ministério da Saúde? Porque é um ministério voltado para um tema. Como eu disse a vocês, como eu escrevo nas correções, a gente sempre tem que colocar palavras que remetam ao tema. Se eu colocasse a criação de ministérios, ia ficar solto. Qual ministério? Qual ministério responsável pela questão da higienização dos locais referentes à saúde? Qual é o ministério que fica responsável pela essa questão da saúde da mulher? É o Ministério da Saúde, não é o Ministério da Segurança, não é o Ministério da Economia, não é o Ministério da Infraestrutura, certo? Não é o Ministério da Cultura, da Comunicação, é o Ministério da Saúde. Então a gente tem que colocar palavras que são voltadas para o tema, porque senão a gente vai fugir do tema, a gente vai deixar uma coisa, um argumento solto. E isso não é bom para a nota final. Então, nunca se esqueçam, vocês têm que colocar as palavras que remetam ao tema, tá bom? Então, essa introdução 2, esse período 2 aqui, a gente vai ser respondido na conclusão. Ou seja, a gente está afirmando que o Ministério da Saúde ele foi criado para poder sanar os problemas, né, que os abortos, as práticas de aborto ocasionam na saúde da mulher, mas a gente afirma aqui que apesar da criação desse ministério, novas medidas são necessárias. Então a gente vai responder a essa frase na conclusão, tá certo? Então a introdução é basicamente isso. A gente vai começar com a introdução 1, ou seja, com o período 1 abordando o contexto, né? Porque se a gente vai introduzir algo, sempre tem um contexto, tudo tem um porquê, tá bom? Então, a gente vai começar dessa forma, tá bom? Respondendo ao que a matriz do Enem pede, que a gente tem que apresentar um contexto na introdução, tá bom? E depois desse contexto, a gente vai apresentar uma medida que foi feita para assinar o problema, mas afirmar que apesar dessa medida, novas são necessárias. Então, a gente vai responder essa questão na conclusão, beleza? No desenvolvimento, como eu disse no outro tema, a gente sempre começa com um tópico frasal. O que é um tópico frasal, Malu? O tópico frasal é uma ideia resumida do que vai ser discutida no desenvolvimento, certo? É como se você, entre aspas, desse um spoiler de algo e fosse explicar mais detalhadamente no desenvolvimento. É como se o tópico frasal fosse o spoiler do filme e você assistindo o filme fosse o desenvolvimento, ou seja, você está vendo algo além do que foi dito para você, certo? Então, o tópico frasal desse tema que eu coloquei foi assim. O aborto é uma questão de saúde pública relevante na modernidade. Por quê? Porque a gente percebe vários casos, né, de mulheres que morrem por conta da prática de aborto ilegal, ou seja, sem nenhuma higiene, sem nenhum profissional qualificado para fazer determinada prática, né? Então, quando eu coloco a questão de saúde pública, é porque muitas pessoas passam por isso, muitas mulheres passam por isso. Então, não é um caso à parte, não é 2% da população. São várias pessoas, são muito mais que isso. Então, isso se torna uma questão de saúde pública que é relevante na modernidade, certo? Então, durante o desenvolvimento, eu vou explicar o porquê é uma questão de saúde pública. O que é que está acontecendo? Quais são os fatores, quais são as causas, né, que ocasionam essa prática, né, de aborto ilegal? O que é que está acontecendo? O que é que a sociedade está fazendo para que isso aconteça, para que isso não diminua, certo? Então, eu vou começando a apresentar o meu primeiro argumento, ou seja, a minha primeira causa. O porquê que o aborto é uma questão de saúde pública
relevante na sociedade, certo? Então, como eu disse para vocês no outro vídeo, a gente sempre começa apresentando uma causa, colocando um conectivo que dê a ideia de continuidade, ou seja, quando eu coloquei o spoiler aqui, o aborto é uma questão de saúde pública relevante no Brasil, eu tenho que dar continuidade. Por quê? Nesse sentido, que sentido, Malu? No sentido do tópico frasal, certo? Nesse sentido, e aí eu entro com a minha primeira causa. Então, minha primeira causa foi assim. Nesse sentido, com a atual conjuntura política e econômica do país, é notável a ausência de políticas públicas em relação ao quê, Malu? Agora eu vou começar a exemplificar essa primeira causa, esse primeiro argumento. Sobretudo projetos sociais pertinentes à saúde, com a construção de clínicas com suporte favorável para o atendimento das gestantes. E aí, pessoal, se eu excluísse essa palavra aqui para os atendimentos das gestantes. Se eu excluísse essa palavra aqui das gestantes, ia ficar um argumento solto, né, que é o problema de muitas pessoas aqui no curso. Iria ficar um argumento incompleto, certo? Então, a gente, retomando o que eu falei no início do vídeo, a gente sempre tem que colocar palavras que remetam ao tema. O aborto tem a ver com pessoas que estão gestantes, certo? Então, se eu deixasse com a construção de clínicas com suporte favorável para os atendimentos. Sim, atendimentos de quem? Para quem? Como? Entendeu? Então, a gente sempre tem que colocar palavras que remetam ao tema. Isso dá mais coesão e coerência ao texto, mais especificamente aos parágrafos, certo? Então, não é o texto como um todo que tem que estar coerente e coeso. Os parágrafos também têm que estarem assim, certo? Então, é preciso que a gente treine essa questão da coerência, essa questão da coesão. Porque isso, como eu disse no grupo do Telegram, há alguns dias, a questão da coerência e coesão, a questão do uso de conectivos, não é somente para o texto, é para a nossa vida, certo? Então, se a gente chegar para uma pessoa, como eu estou explicando aqui para vocês, e soltar as informações, vomitar informações para vocês, vocês não vão entender. Então, quando eu falo explicando, quando eu falo devagar, quando eu uso conectivos para conectar as minhas ideias, para amarrar as minhas ideias, fica muito mais fácil para vocês entenderem. Então, é isso que faz com que a minha fala tenha coerência e coesão e faz com que a gente tenha uma facilitação na comunicação, certo? E aí eu uso esse conectivo de adição, ou seja, além da primeira causa, existem outras causas que vão tornar o aborto como uma questão de saúde pública relevante. Então, sempre quando você for mudar, ou seja, acrescentar mais uma causa, você vai
colocar um conectivo, tá bom? Lembrando que sempre depois dos conectivos, coloquem a vírgula, nunca esqueçam. Além disso, a segunda causa que eu coloquei foi a falta de informações para a população feminina, ou seja, não é para a população como um todo, incluindo a população masculina. É a população feminina que remete a gestantes, que remete ao aborto. Então perceba que tem como se fosse uma teia de aranha que está fazendo a conexão, uma coerência e coesão entre as ideias, certo? Então, pessoal, essa lei, se vocês quiserem, esse projeto de lei, na verdade, se vocês quiserem ler depois, vou colocar aqui do lado, é o PL, ou seja, projeto de lei número 4.396, barra 2016, ou seja, o ano que ele foi lançado, certo? É muito importante vocês lerem essas leis, essas coisas, porque, querendo ou não, às vezes serve para a gente usar na argumentação, tá bom? Então, depois vocês dêem uma lidinha se for do interesse de vocês, para vocês poderem ampliar, tá bom? Esse repertório sociocultural. E aí, eu vou adicionar mais um conectivo de edição, certo? Para colocar mais a última causa, certo? Do tema. Então, a terceira causa, né? Eu uso um conhecimentos histórico, né? Que é a questão do período colonial, em que a gente observa que as mulheres negras elas sofriam muito com a violência, com o estupro naquela época, que hoje as pessoas falam que a gente tem, o Brasil é um país que tem uma miscigenação muito grande. Agora a gente pergunta como foi que surgiu essa mistura, né, de raças? Como foi que aconteceu? Será que foi por conta de um caso em que as mulheres negras aceitavam namorar com homens brancos ou foi caso de estupro, certo? Então isso foi uma pergunta que a professora
da faculdade fez que eu nunca esqueço. Será que realmente foi dessa forma? Será que foi uma questão amigável? Como é que foi, né? Então, quando eu estava fazendo essa redação, eu lembrei dessa pergunta e aí eu coloquei essa causa, tá bom? Então, são coisas que perduram até hoje, são coisas relevantes na modernidade, entende? Enfim, então a gente usou 3 causas, né? A primeira foi a ausência de políticas públicas, certo? Eu vou colocar aqui e aqui. A terceira foi a falta de informações para a população feminina, certo? E a terceira foi o aumento de casos de mortes advindas de mulheres negras e com baixo poder aquisitivo, as quais não possuem acesso à saúde de qualidade devido ao contexto histórico e desigual que foram submetidas, principalmente período colonial. Então, estou explicando qual foi esse período colonial e quais foram essas mulheres, né, que foram que não possuem acesso à saúde. Por que isso aconteceu? Então, eu faço uma exemplificação, faço uma explicação diante da causa, tá bom? E é necessário a gente sempre fazer isso. Exemplificar, explicar, colocar conceitos históricos, conceitos geográficos, biológicos, químicos, físicos, linguísticos, tudo que vocês pensarem que são relevantes para a redação, coloquem. Tudo que vocês lembrarem que o professor de vocês deram no ensino médio, coloquem. É importante. A redação não é só apresentar as causas, a redação não é só ter coerência e coesão, a redação é conhecimento. É você tá dissertando o que você sabe, é você tá mostrando o que você sabe em outras disciplinas, não só a redação. É como se a redação fosse a mãe de todas as outras disciplinas. Ou seja, você aprende algo em física, você aprende a aplicar uma fórmula, em matemática você aprende a fazer equação, você aprende a resolver questões. Em geografia e história você aprende conhecimento de mundo, né? Você aprende conhecimentos históricos, você aprende sobre o meio ambiente. Em biologia você aprende sobre o corpo humano, sobre as células, tecidos, órgãos, organismos. Então, você vai pegar todo esse conhecimento e despejar na redação, ou seja, o que é relevante para esse tema? E se vocês perceberem, todo tema tem um conhecimento que você pode usar de outra disciplina. Mobilidade urbana, você pode usar conhecimentos biológicos, né, acerca da emissão de dióxido de carbono. O que é que isso causa no organismo, nos pulmões, certo? A questão do aborto, você pode usar um conhecimento histórico. A questão dos índios, você pode usar um conhecimento biológico, um conhecimento de sociologia, um conhecimento geográfico, a questão do espaço, né, em que os índios estão sendo prejudicados. Então, tudo tem outro conhecimento que você pode usar, certo? Então, pense sempre mais, pense sempre além, tá bom? Então, depois dessas causas aqui que eu coloquei, a gente vai entrar com as consequências do tema. Nunca consequências e causas, mas sempre causas e consequências. Essa é a ordem, certo? Ok, pessoal? Então, a gente citou, né, consequências dessa questão do aborto legal, certo? Dessas questões, dessa falta de informação, dessa questão do baixo poder aquisitivo, onde as mulheres negras elas procuram clínicas clandestinas para poder fazer esses abortos e o que essas clínicas clandestinas elas proporcionam, certo? Então, você percebe que eu estou sempre exemplificando. Essas infecções são aonde? Poderia ser infecção no braço, poderia ser infecção na perna, poderia ser infecção em algum órgão, mas onde essas infecções? Aqui o tema remete ao sistema urinário, certo?
e é o sistema genital feminino. Então, você sempre coloque palavras, coloque termos, coloque exemplos que remetam ao tema, tá bom? Feito o desenvolvimento, eu vou passar aqui para vocês saberem diferenciar causa e consequência, certo? Então, feito o desenvolvimento, a gente vai partir para a conclusão, certo? Então, como a gente colocou aqui, né, que a criação do Ministério da Saúde ele foi de fundamental importância para tal. Aqui, na conclusão, como a gente fez da outra vez, no D2, que a gente chama de desenvolvimento 2, a gente vai colocar outra medida que foi feita e vai dizer o objetivo dela e colocar outras medidas. Ou seja, apesar de existir tal medida que visa tal coisa, muito ainda precisa ser feito. Então, em outras palavras, a gente está retomando o que a gente falou aqui na introdução, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, a gente pode considerar que isso aqui seja um tópico frasal. Ou seja, apesar de existir a Organização Mundial de Saúde, e aqui a gente bota entre parênteses, OMS, certo? O que eu percebo muito é que as pessoas aqui no curso, elas colocam a sigla aqui no lugar do nome extenso e o nome extenso dentro do parêntese, está errado. O primeiro, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Sempre, pessoal, sempre quando a gente for escrever o nome que tem a sigla, primeiro a gente vai colocar o nome extenso. O que é o nome extenso, Malu? É o nome do instituto, do órgão como um todo. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde. Sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Certo? É o nome por extenso, ou seja, é o nome completo. Como é seu nome completo? Meu nome completo é tal. E a sigla? O nome completo tem sigla, gente? Não. Mas é só um exemplo, tá bom? Então, o nome por extenso é o nome completo, certo? E a sigla é as primeiras letras de cada palavra que compõem o nome, certo? Então, OMS é a Organização Mundial da Saúde, tá bom? Então, a sigla, ela vem dentro dos parênteses e o nome em extenso, ela vem primeiro que a sigla e fora do parênteses, tá bom? Nunca esqueçam disso. Vamos começar com a primeira proposta de intervenção. Lembrando que as propostas de intervenções elas precisam estar detalhadas, certo? Então, elas precisam responder 3 perguntas. Quem vai fazer? Como vai fazer? E para que vai fazer, certo? Então, vocês não esqueçam disso. Se vocês esquecerem disso, vocês não terão 200 pontos na competência 5, que diz respeito a uma proposta de intervenção detalhada e uma proposta de intervenção que respeitem aos direitos humanos, certo? Então, você não pode xingar ninguém, você não pode esculhambar ninguém. Você vai colocar soluções de problemas que você apresentou no desenvolvimento. Você não vai criar soluções de problemas que você não citou, tá bom?
Bom, pessoal, então, essa primeira proposta de intervenção, eu cito o ilustre, excepcional Paulo Freire. E essa educação libertadora, né, que ele tanto preza, é uma prática política educativa, né, em que existe um diálogo entre um educador e o educando, ou seja, existe um diálogo entre o professor e o aluno. O diálogo que eu faço com vocês, eu converso com vocês, pergunto como é que vocês estão, se está tudo bem, se vocês estão conseguindo fazer redação, como é que vocês estão hoje. Então, isso é um diálogo, né? Aqui eu procuro sempre manter amizade com as pessoas, procuro saber como é que a pessoa, como as pessoas estão, como é que está em relação aos estudos, não só de redação, se querem alguma ajuda. Então, isso é a educação libertadora, ou seja, vocês estão participando do processo de aprendizagem junto comigo. Eu não estou aqui somente despejando conhecimento em cima de vocês, certo? Eu estou conversando, como é que pode ser bom para você, a gente pode fazer cronograma, certo? Então, isso é uma educação libertadora, é uma educação horizontal, e não uma educação vertical, em que eu estou em cima, entre aspas, e vocês estão embaixo, só recebendo o que eu estou mandando, no caso, os conhecimentos. Então, uma educação horizontal é a educação que todo mundo está um do lado do outro. Já a educação vertical é um em cima do outro, ou seja, eu me sentindo superior a vocês, e que isso aqui não acontece, certo? Então, essa educação libertadora que Paulo Freire fala, né, e aí tem diversos livros, diversos textos falando sobre isso, é essa educação horizontal, essa educação que vai além da sala de aula. É uma educação em que o professor desperta um pensamento crítico acerca da realidade do aluno. Ou seja, como é que você, estudando isso, como é que você, estudando o aborto, como é que você pode mudar a sua realidade? Né? E trazendo conceitos, trazendo argumentos de como é, né, que o aborto, né, nesse exemplo da gente, como é que o aborto ele está na sociedade. E aí, para vocês trazerem, levantarem questões críticas, questões reflexivas acerca do tema. Então, eu particularmente sou muito, muito, muito fã de Paulo Freire, muito, muito fã mesmo. E eu sonho que os professores, tanto professores de ensino médio, de ensino fundamental, e principalmente professores de ensino superior, eles adotem esse modelo, que é um modelo muito, muito prazeroso de se aplicar, certo? Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem me pedir, podem me procurar para a gente conversar mais sobre isso. E se vocês quiserem textos também para vocês lerem acerca dessa política libertadora, essa educação libertadora, essa educação politizadora, essa pedagogia freiriana, né? Vocês podem me procurar, tá bom? Então, nessa primeira solução, a gente responde as 3 perguntas, tá bom? Então, quem é que faz? As escolas, né? Quem faz? Como faz? Adotar um modelo pedagógico proposto pelo instrutor. Instrutor é sinônimo de professor, tá? Pelo instrutor Paulo Freire, de uma educação libertadora. Então, ele vai adotar essa educação libertadora. Como faz? Para que vai fazer? Para que forme indivíduos conscientes e críticos acerca dos impactos que as práticas de aborto ilegal ocasionam na sociedade, principalmente no público adolescente, tá bom? Então, para que faz? Então, essa primeira proposta já está detalhada, tá bom, pessoal? E aí a gente vai entrar na segunda proposta, que diz assim. Vou apagar isso aqui, deixa eu ver se consigo. Deixa eu ver a qual forma é aqui. Para que faz? Gente, vocês me perdoam se alguma palavra sair errada, porque eu digito muito rápido. Então, quando eu estou fazendo essa redação para vocês, eu primeiro escrevo a redação no caderno, igual vocês fazem, de lápis, depois passo de caneta.
E aí eu tô gravando esse vídeo olhando pro caderno, certo? Então, eu olho pro caderno e não olho pro teclado. Então, às vezes vai sair alguma palavra errada, tá bom? É necessário que o Estado, em conjunto com a mídia, invistam, porque são dois sujeitos, certo? Concordância verbal. Estado e mídia invistam. Estado invista ou mídia invista, mas um e outro é invistam, tá bom? É no plural. Então, pessoal, essa segunda proposta está muito detalhada, ou seja, quem faz? O Estado, em conjunto com a mídia. Quem faz, certo? Como faz? Investir em campanhas televisivas. Investir em campanhas televisivas, abordando os direitos reprodutivos da mulher, assim como as leis já consolidadas referente ao aborto. Como faz? Para quê? Para que haja uma diminuição nas taxas de mortes e um aumento do acesso nas clínicas legais, tá bom? Para que faz? Então, nunca se esqueçam dessas três perguntinhas, certo? Então, a gente vai entrar na conclusão, ou seja, a gente vai fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou, certo? Eu vou copiar, digitar para vocês e aí depois eu venho explicando, tá bom? Você percebe que o modelo de redação é igual da mobilidade urbana, só muda as palavras, porque o tema é diferente. Isso vai ajudar no tema da gente, vai ajudar vocês a pouparem tempo e tirar nota boa, consequentemente. Certo? Então, eu coloquei. Então, é preciso a euforia democrática. É preciso aproveitar
a euforia democrática criada com os debates políticos. Quando eu falo euforia democrática, eu estou respondendo essa questão aqui, a questão da democracia, certo? No contexto da introdução que a gente citou. Criada com os debates políticos e as inúmeras manifestações na área da saúde. Por que saúde, Malu? Porque se refere ao aborto, se refere à saúde da mulher. Na outra vez eu citei na área da infraestrutura, que refere-se à questão das estradas, da construção de ciclovias, que é pertinente à mobilidade urbana, tá bom? Para dialogar com os novos atores políticos, essas e outras medidas para a redução das adversidades pertinentes à questão do aborto no Brasil. Dessa forma, o país irá se alinhar aos ideais de liberdade e igualdade tão difundidos pelos iluministas no período do iluminismo, né? Em que foi um período em que a população, né, os indivíduos, eles saíram do pensamento religioso e foram para o pensamento mais racional, certo? Então, eles começaram a colocar em pauta questões como liberdade e igualdade, certo? Então, a gente pode usar conhecimentos históricos em qualquer parágrafo da redação, certo? E aí eu estou afirmando novamente aquilo que eu falei agora há pouco. Todo parágrafo da redação, ele tem questões, ele tem conceitos, né, de outras disciplinas que podem ser usados, certo? Vocês têm que estudar, vocês têm que ler, se interessar mais e procurar mais sobre esses repertórios, né, socioculturais. Tá bom, pessoal? Um beijo, bons estudos e até mais.